Lista 5, exercício 12. Os diagramas mostram três circuitos com baterias idênticas, indutores idênticos e resistores idênticos. Classifique de acordo com a corrente através da bateria, logo após o interruptor ser fechado, a partir do menor valor para o maior valor. Explique. Bom, o que a gente vai fazer é classificar, levando em consideração que no circuito 1 eu tenho uma corrente 1 saindo da bateria. No circuito 2 eu tenho uma corrente 2 saindo da bateria. E no circuito 3 eu tenho uma corrente 3 saindo da bateria. Então essas correntes são as correntes que saem da bateria nos três circuitos. No primeiro circuito os três elementos estão em série, então a corrente é a mesma nos três elementos. No circuito 2 e circuito 3 tem um ponto de nó que divide a corrente, passando uma corrente IA pelo resistor do meio nos dois circuitos e uma corrente B passando pelo indutor na direita nos dois circuitos. Bem, o primeiro, os três estão em série. Antes de eu fechar a chave, a corrente era 0. Na hora que eu ligo a chave, o indutor não deixa que essa corrente aumente, tenha variações instantâneas. Qualquer variação instantânea em cima do indutor levaria uma variação de corrente no tempo infinita, ou valores muito altos. Isso faria com que a FEM, que é indutância LD e DT, fosse muito alto. Então o indutor não deixa que haja variações instantâneas da corrente. A corrente que está passando na hora antes de eu fechar a chave é 0, consequentemente na hora de eu fechar a chave, a corrente no circuito 1 também é 0. Bom, no circuito 2, então, a ideia é não deixa que haja variações instantâneas na corrente. No circuito 2, isso tudo que eu descrevi vai acontecer no IB. Na verdade, aqui o IB vai ser 0, pelo mesmo motivo do circuito 1. Isso é, antes de eu ligar a chave, a corrente era 0, depois de eu ligar a chave, a corrente é 0 também. Então eu não tenho corrente passando pelo indutor. Se eu não tenho corrente passando pelo indutor, a corrente I2, no instante em que eu ligo a chave, ela é igual a IA e, consequentemente, igual a E sobre R, porque nesse ramo aqui a única resistência que eu tenho é essa do meio. Eu vou chamar ela de R e a outra de R também. Mas a única resistência que eu tenho é essa, consequentemente, a corrente é E sobre R. No circuito 3 vai acontecer basicamente a mesma coisa no IB. O IB é 0. Então minha corrente, a única corrente que vai passar vai ser o IA pelo IA, porque o IB é 0. Isso é, o I3 também é igual a IA. Só que agora tem um detalhe, a resistência que no circuito 2 estava ligada ao indutor, ela agora está ligada à bateria. Então a corrente I3 passa por uma resistência e depois passa por outra. São duas resistências com a mesma corrente. Se são duas resistências com a mesma corrente, a corrente total fica FEM sobre a resistência equivalente, que é a soma das duas resistências 2R. Então com isso a gente tem caracterizado quais são as correntes nos três circuitos. Ele quer a classificação do menor para o maior, é claro, eu vou ter o I1 0 como a menor corrente, o I3 E sobre 2R como maior que I1, mas menor do que I2, que é E sobre R, é metade do valor de 2. É isso.